A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O que fazer no Bom Retiro? Bom dia, está no ar o Universidade 93,7. Eu sou Juliana Santos e estou com Wender Stalles. Bom dia, Juliana. O que temos para os ouvintes nesta edição? Abordaremos vários assuntos legais, como história, gastronomia, cultura, tudo em um só lugar. Onde? Aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Neste programa, iremos apresentar 7 reportagens que mostram diferentes facetas do Bom Retiro, tudo isso direto das ruas. Desde museus até pequenas vilas históricas. Passando pela gastronomia grega e também a coreana. E claro, o tradicional comércio popular. Se você não conhece o Bom Retiro, ou se acha que conhece, continue conosco, você vai se surpreender. Origens. Não há como falar deste bairro sem falar de imigração. O Bom Retiro foi uma das primeiras paradas para grupos de imigrantes das origens mais diversas. Alguns ficaram por lá, outros se espalharam por São Paulo. Os judeus foram um dos primeiros povos que ajudaram a construir o bairro. Confira como eles chegaram e se instalaram por lá na reportagem de Maria Clara Rossini. Atualmente, a comunidade judaica é conhecida por habitar o bairro de Higienópolis, que concentra 40% dos judeus de São Paulo. Mas não foi lá que tudo começou. Mas existe um cantinho do Brasil que sempre foi especialmente mais acolhedor aos imigrantes. O bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O Bom Retiro começou a receber esses imigrantes nos anos 1920, mas foi na década de 30 que eles chegaram com mais intensidade, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Aqui no bairro é onde está a sinagoga mais antiga da cidade, o Instituto Cultural Israelita Brasileiro e o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. Quando a gente entra aqui no memorial, a primeira coisa que nós vemos é a sinagoga mais antiga do estado de São Paulo, fica aqui dentro, e é nela que é apresentado um pequeno vídeo e uma breve apresentação sobre a imigração judaica para o Brasil. O segundo andar fala um pouco das tradições judaicas, o casamento, bar mitzvah, cultura e culinária, e é no terceiro andar onde fica localizado o Museu do Holocausto, que é definitivamente a área mais sombria e reflexiva do museu. Logo depois, o número era tatuado no braço. Ferro quente. Nós estamos aqui com Ilane Glick, professora que trabalha no memorial e que vai contar um pouco mais dessa história pra gente. Sim, os judeus vieram da Europa, chegaram no Porto de Santos. Em Santos pegaram um trem, né? E a última estação seria a Estação da Luz, que fica a poucos passos do Bom Retiro. Então assim eles chegaram no Bom Retiro. Na verdade, o Bom Retiro é um bairro que abraçou os imigrantes. Primeiro chegaram os italianos, os judeus, portugueses, espanhóis, gregos, coreanos, bolivianos. Então todos chegaram e se instalaram aqui no Bom Retiro. Para quem tiver interesse em conhecer o memorial, é necessário fazer agendamento pelo site e é um passeio que vale muito a pena aqui no bairro do Bom Retiro. A autora da reportagem está aqui no estúdio para contar um pouco mais sobre a influência judaica no bairro. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Wender, Juliana e ouvintes da Rádio USP. Então, como a professora falou, os judeus são apenas uma parte de todas as culturas que ajudaram a construir o bairro. Eles montaram oficinas de confecção têxtil, eles vendiam roupas, tecidos e também contribuíram para dar essa cara comercial para o Bom Retiro, que hoje é representado principalmente pela Rua José Paulino. O memorial que eu visitei fica bem perto dessa rua e da Estação da Luz, então vale a pena separar um dia para conferir. Mas é bom ir preparado, porque a parte dedicada ao Holocausto tem histórias bem pesadas para contar. Muito obrigada, Maria. Depois de saber como os judeus chegaram e se instalaram no Brasil, vamos conhecer um monumento vivo fundado por eles também no Bom Retiro, a Casa do Povo. Ouça na reportagem de Letícia Vieira. Próxima estação, Next Station Tiradentes. Desembarque pelo lado esquerdo. Saindo da estação Tiradentes, é um trajeto de apenas 5 minutos até chegarmos ao número 252 da Rua Três Rios. Logo na entrada da Casa do Povo, já somos recebidos pelos dizeres Assim Elas Comemoram a Vitória, obra da artista israelense Yael Bartana, que demarca o caráter de monumento do Centro Cultural construído no pós-Segunda Guerra pela comunidade judaica do Bom Retiro. Conversamos com Laura Viana, assistente de comunicação da casa, e ela nos convidou para um passeio.
Vamos percorrer o espaço e a história da Casa do Povo. Partimos do terraço. Essa parte foi a última a ser inaugurada, a retomada, né? A casa ela funciona aqui no Bom Retiro desde 53. Ela começou a ser construída em 46. E aí a ideia do espaço é que ele seja um monumento à vitória na Segunda Guerra, né? Durante o período nazista na Europa, você tem um processo de não só tentativa de morte física do povo judeu, mas também uma tentativa de assassinato cultural, né? Queima de livro, destruição de escola. Então, criar um espaço cultural é uma forma de preservar a cultura, preservar toda essa memória. E aí a ideia desse espaço é ser um espaço de memória, mas um espaço de ação, porque a gente diz que é um monumento vivo, né? Normalmente, quando a gente pensa em monumento, a gente pensa lá no Empurra-Empurra do Ibirapuera, que é uma estátua de gente morta, de uma coisa que já passou, que você só olha e lembra. E aí aqui a gente diz que lembrar é agir. Em meio a altos e baixos, a Casa do Povo permanece sendo um importante polo de ação cultural em São Paulo, nunca deixando de desenvolver atividades com base nos seus 5 pilares: memória, práticas coletivas e engajadas, diálogo e envolvimento com a comunidade local. Terminamos o passeio daquela tarde de sábado no primeiro andar, onde acontecia uma aula do Ateliê Vivo. Aí você coloca um zigue-zague menor, né? Que aí ele... A gente aperta um pouco o zigue-zague assim, ó. Entendeu? Faz ele bem pequenininho, porque vai manter a elasticidade, né? Sem a costura ficar tão aparente, ó, também. A voz que ensina truques básicos de costura aos alunos é de Fábio Malheiros. Ele nos conta como surgiu e como se mantém o Ateliê Vivo. O grupo ele chegou na casa antes de ser Ateliê Vivo, na verdade, né? A gente fazia parte de um grupo de estudos que se chama GE, né, que é grupo maior do que eu. E na época o grupo, algumas das pessoas tinham vontade de montar um ateliê. E era numa época que a Casa do Povo estava voltando ativa, assim. Ela nunca chegou a ser fechada, mas ela estava bem com poucas atividades. E uma temática que o pessoal tinha interesse era um grupo de moda, né? Então, que trabalhasse e olhasse a moda de forma crítica, né? Porque a gente está no Bom Retiro, né? Um bairro têxtil. E nisso chegou na gente, ficou esse namoro, assim, até que a gente resolveu montar o nosso ateliê aqui. Isso faz 5 anos, né? E foi quando a gente começou a partilhar nossas coisas, né? Tipo, todo mundo tinha uma coisa que o outro não tem, sabe? Aí ia emprestando, usando, saberes também, né? A gente trocava conhecimento. E a gente teve uma vontade de abrir isso pro público. A ideia era durar 3 meses só e ser uma biblioteca de moldes. A gente ia pegar os nossos moldes de costura e deixar público para as pessoas usarem. Não era uma aula, né? A gente não dava um curso, né? Só que a gente reparou que tinham pessoas que não sabiam costurar e vinham aqui. Foi aí que a gente reparou que tinha uma necessidade aí da gente fazer também uma aula de corte e costura. O projeto tinha 3 meses, só que deu tão certo que na hora que acabou a verba, falou, vamos continuar, gente? Se revezando, tipo, e fazendo. E a gente continuou. E eventualmente a gente consegue alguma captação, né? A gente ganhou o PROAC uma vez, né? Mas as verbas não são altas, né? E não duram muito tempo. Então, na maior parte do tempo, a gente trabalha de forma autogerida, né? Da Casa do Povo, Letícia Vieira. A gente já passeou um pouco e é nesse momento que começa a dar aquela fome. Ainda bem que não tem lugar melhor para encher o buchinho do que no Bom Retiro. Então vamos falar de comida? Sabores. O Bom Retiro é reduto da maior concentração de imigrantes vindos da Coreia no Brasil. Conheça agora um dos principais pontos de vendas de alimentos coreanos na reportagem de Wender Stalles. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Wender Stalles, diretamente do Bom Retiro. Para quem não sabe, a história do Bom Retiro é marcada pela presença de imigrantes sul-coreanos que vieram para São Paulo no começo da década de 60. Com o passar dos anos, eles se estabeleceram aqui e abriram diversos comércios. Andando aqui pelas ruas do bairro, a gente vai tendo uma percepção melhor da influência dessa imigração. É comum ouvirmos K-pop tocando nas lojas. A gente vê várias pessoas de origem asiática circulando pelas ruas e os letreiros de algumas lojas e estabelecimentos estão escritos em Hangul, que é o alfabeto coreano. Bom, mas o assunto de hoje é comida. Quais são os alimentos de origem coreana que podemos encontrar aqui? Vem comigo que a gente descobre junto essa resposta. Eu estou agora no supermercado com produtos coreanos. Logo na entrada, a gente se depara com um pôster gigante do BTS, que é um grupo de K-pop.
Dando uma voltinha aqui, podemos perceber que o supermercado tem um design igual aos supermercados brasileiros, com corredores divididos por seção de mercadorias. Temos limpeza, higiene pessoal, frutas, bebidas, entre outros. A única diferença são os produtos em si, todos com embalagem muito chamativa e colorida. E claro, tudo em coreano. Eu tenho a impressão que os coreanos gostam muito de pimenta. Tem um corredor aqui que várias prateleiras estão lotadas de temperos com pimenta vermelha moída, pimenta em pasta, tem grãos. É absurdo a quantidade de pimenta que tem aqui. São de todos os preços e tamanhos, né? São muito grandes. Vamos conversar agora com alguns frequentadores do supermercado para saber o que eles acham. Eu estou aqui com a Priscila e a primeira vez dela é supermercado. Priscila, por que você decidiu vir aqui no supermercado sul-coreano? Primeiro porque tem algumas comidas que eu gosto e porque é perto do lugar onde eu estava. Você conhece alguma coisa? Algumas. Você comprou o quê? Eu comprei um tteokbokki. Seu nome? Isabela. Isabela, você conhece um pouco da culinária sul-coreana? Conheço as coisas que a gente tem aqui. Tipo o tteokbokki, o bibimbap, o kimbap, que é tipo o bolinho de arroz. E você consome muito? Você gosta? Gosto, eu consumo frequentemente. E qual desses você prefere, que você recomenda para os nossos ouvintes? O tteokbokki é muito gostoso, só que ele é apimentado, então tem que ser para quem gosta de pimenta. E o kimbap, ele é tipo um sushi coreano, que também é gostoso. Estou aqui com a Bianca e com a Ana. Quais são os alimentos que vocês gostam de comprar aqui? Por que vocês frequentam esse supermercado? Porque a gente gosta da comida. A gente gosta bastante da comida, dos doces principalmente. Os doces são maravilhosos. E a gente gosta muito de comprar tteokbokki. Vocês são aqui da região? Não, a gente veio só pra comprar. Só pra comprar? E fica aqui o convite para vocês visitarem o supermercado e conhecerem os produtos coreanos. Wender Starles, direto do Bom Retiro. Além dos alimentos apimentados, os coreanos consomem muitos produtos à base de algas marinhas. Lá no supermercado, eu encontrei uma prateleira repleta deles. Tinha alga marinha para colocar na sopa, comer no lanchinho da tarde e até para fazer chá. Outra comunidade que buscou refúgio no Bom Retiro foi a dos gregos. Um dos traços de sua cultura que mais ecoa pelo bairro é a culinária. A repórter Giovanna Simonetti foi conhecer o restaurante grego mais antigo de São Paulo. Confira. Bom dia, ouvintes! Eu sou Giovanna Simonetti, diretamente do Bom Retiro, para falar sobre as influências gregas no bairro. O fluxo de imigrantes gregos em São Paulo aconteceu com maior intensidade na década de 40, quando o país passava por uma guerra civil. Em 1960, a cidade já contava com 15 mil gregos, principalmente instalados no Bom Retiro. Viemos hoje no restaurante Acrópolis, um dos restaurantes gregos mais populares da capital, para conhecer a história dessa cultura. De cara, você já consegue perceber as influências da Grécia no local. As cores azul e branco predominam e o restaurante, que é pequeno, tem estilo de boteco. As paredes são repletas de quadros com fotos da Grécia, prêmios de gastronomia e vinhos e azeites por todo lugar. No fundo, uma parede de vidro mostra a cozinha, onde os clientes podem escolher diretamente no balcão os pratos que querem comer. Agora eu vou conversar com a Glaia Petrax, que hoje é proprietária do restaurante, após o falecimento de seu pai, o seu Traço. Você pode contar como sua família veio para o Brasil? Então, meu pai, ele casou na Grécia com a primeira esposa, teve a primeira filha, e aí a esposa dele tinha parentes em Santos. Foi aí, né, que como todos os imigrantes, vieram, né, ter uma vida melhor em um outro país. Quer saber como ele fez o restaurante também? Como que foi? Começou como cozinheiro, garçom, gerente, sócio e dono. Ele chegou aqui, perdeu a primeira família em explosão de gás, que foi a primeira filha, morreu a primeira esposa e ele se dedicou ao trabalho, né? Ele veio pra cá com muito esforço e trabalho, foi indo, juntando dinheiro, até que chegou com o sócio e fez a proposta de compra. Aí ele comprou, fez o nome Acrópolis e aí com isso ele alavancou, né? Fez hoje o que o Acrópolis é. Ensinou os meninos a cozinhar, ele que ensinou tudo.
E para quem quer conhecer a cultura grega, o que eles não podem deixar de experimentar aqui no restaurante? Olha, o grego é frutos do mar e peixe, né? Por causa das ilhas, isso tudo. Tem o moussaka, que é tradicionalíssimo em festa, que é berinjela, carne moída, batata e o creme de bechamel. Tem o cordeiro assado, que se come muito. Obrigada. Que é isso, eu que agradeço. Eu tô aqui agora com o estudante Felipe, que conheceu o restaurante pela primeira vez hoje. E o que você achou? Eu achei bem diferente, interessante. A comida é caseira, bem farta. Tem temperos que a gente não tá acostumado. Tipo, cravo, canela. E o ambiente do restaurante te lembrou da Grécia? O que você achou? As cores do lugar me remeteu à Grécia. O movimento lá, as pessoas falando alto. Do Bom Retiro, Giovanna Simonetti. Com as energias recuperadas, chegamos agora à terceira e última etapa do nosso giro no Bom Retiro. Passatempos. Pegue qualquer guia turístico de São Paulo que tiver por aí. Você vai ver que, quando o assunto é Bom Retiro, o sinônimo mais comum é roupa. Não é para menos. As ruas do bairro formam um labirinto infindável de lojas, sapatos, bijuteria. Um dos lugares mais conhecidos dali é a Rua José Paulino. Confira o que acontece nesse polo de vendas de roupas na reportagem de Maria Carolina Soares. Saindo da histórica Estação da Luz, no centro de São Paulo, não é difícil perceber para onde se dirige o movimento. A também famosa Rua José Paulino, localizada no bairro do Bom Retiro. Hoje viemos entender a razão de tanto movimento. Ela é conhecida por ser um centro comercial muito forte no ramo da moda. São diversas lojas que vendem atacado e varejo, muitas com fabricação própria e preços muito abaixo do convencional. É a camisa do shopping pela metade do preço. É camisas de algodão padrão do Dalina, corte a laser. É barato, é marca, é moda, é fábrica, é camisaria. Provador na loja, aceitamos cartões. Assim que entramos nessa famosa rua, já é possível enxergar várias placas de promoção e vários compradores ávidos para encontrar seus produtos a preços mais baixos. Agora estamos aqui com a Alane, vendedora da Lilastop. Alane, como é que vocês conseguem os preços tão baixos? É porque aqui é fabricação própria. Então aí nós temos uma loja de A30. Aí nós temos a loja de atacado e tem a loja de varejo. A loja de atacado, tudo que, vamos supor, é coleção velha, vem pra cá, então aí fica com o preço mais baixo. Uma característica bastante comum das lojas encontradas na rua é que não possuem provadores, já que os espaços são reduzidos. Os provadores são luxos das lojas maiores. Além disso, muitas delas não realizam trocas e só aceitam pagamento em dinheiro. Agora eu tô aqui com a Jaqueline da Crorella. E vocês têm provador? Não, provador a gente não tem, mas pode provar por cima. Entendi. A maioria das lojas aqui não tem, né? Não, a maioria das lojas não tem porque a intenção é vender atacado, né? Entendi. Aí as lojas que vendem varejo abrem exceção de poder provar por cima. Então vocês vendem mais atacado, você acha? Não, a gente agora mesmo, na crise que tá mais varejo. Faz 2 anos que eu trabalho aqui. O movimento caiu muito, muito mesmo. Aí, querendo ou não, tem que abrir exceção para as clientes provar por cima, colocar espelho para conseguir vender. E a forma de pagamento de vocês é só em dinheiro? Não, crédito, débito e dinheiro. Entendi, que tem algumas lojas que só aceitam dinheiro, né? Só, tem loja que não passa cartão, só dinheiro. Ou as lojas de atacado, que aí elas abrem a exceção para passar cartão, mas varejo geralmente elas não passam. Entendi. Você acha que isso prejudica a venda de algumas lojas? Eu acho que sim. Porque a maioria das clientes que vem aqui, elas já chegam perguntando, vocês passam cartão, né? Aí a gente fala, passa cartão. Ela, graças a Deus, porque a maioria das lojas não passa cartão. E é difícil também comprar tudo, bastante roupa, assim, e pagar à vista, né? Ainda mais na crise que tá. E não são só as lojas que chamam a atenção na José Paulino. As calçadas também estão tomadas de barracas com muitas roupas e promoções. Agora a gente tá aqui com a Gabriela, ela veio na José Paulino também pra comprar. Gabriela, por que você escolheu a José Paulino? Minha primeira vez, porque assim, a minha mãe já veio e ela falou que aqui tem muita roupa. E eu quero comprar roupa. Barato, né? Barato, isso mesmo. Aí, por isso que eu vim aqui mesmo. E vocês acham que vale a pena? Mesmo não tendo provador em algumas lojas? Sim, para algumas coisas vale a pena. Comprar, tipo, blusinhas, que não precisa provar. Aqui os camelôs são os melhores de São Paulo. Como é que é seu nome? Emanuela. Diferentemente do Brás, conhecido por comercializar roupas populares, na José Paulino, Zé Paulino ou Zepa, para os mais íntimos, tem para todos os gostos. Vestidos de festa, roupas sociais, roupas casuais, em sua maioria voltadas para o público feminino. Boas compras! Da Rua José Paulino, Maria Carolina Soares.
Carol, tem mais alguma coisa interessante que você descobriu sobre essa rua? Bom dia, Juliana, Wender, ouvintes da Rádio USP. Então, o que muita gente não sabe é que até 1916, a Rua José Paulino não se chamava José Paulino, se chamava Rua dos Imigrantes, como a gente pôde ver nas outras reportagens, os imigrantes são bem fortes no bairro. E foi nessa rua, 6 anos antes, em 1910, que teve a fundação do Esporte Clube Corinthians, um dos maiores times de futebol da capital atualmente. Como eu disse, em 1916, ela mudou de nome para a Rua José Paulino por conta do José Paulino, que foi político e empresário famoso por ajudar a população de Campinas no surto de febre amarela no final do século XIX. Em São Paulo, capital, ele foi presidente do Banco Comercial de São Paulo e da Companhia Mogiana das Estradas de Ferro. Ele morreu em 1915 e um ano depois deu nome para a rua. A Juliana Santos encontrou um ponto turístico bastante inusitada no meio desse comércio todo. Daremos um pulinho no século passado para a reportagem a seguir. É aparentemente um lugar normal, que é no Bom Retiro, e a gente está cercado por vários pequenos prédios de comércio, todos com estética bastante diferente, o que dá um ar um pouco engraçado pra rua. E daí você chega entre 2 prédios, 2 lojas que estão fechadas no momento, é sábado de manhã. Aqui você chega a um corredor escuro, que é tão vazio que na verdade até tem eco, e vai passando pelo chão de paralelepípedos. As paredes no seu redor são verde, um verde bem exército. Então você vai andando até chegar... O endereço é Rua da Graça 381. Essa vila foi construída por um empresário italiano chamado Michele Anastasi. Ele foi morto em 1937, mas antes disso ele projetou umas casas para abrigar seus funcionários de uma fábrica de licor e xarope. Essas vilas, construídas basicamente para abrigar operários, é algo bem comum no Bom Retiro na época. Até por volta de 1980 ainda existiam funcionários morando por ali, mas agora os rostos que vemos não são de funcionários italianos. Ainda são pessoas que trabalham por lá, porém suas etnias claramente são diferentes, que alguns nem chegam a ser estrangeiros. Então, basicamente é uma vila popular, que no momento está sendo bastante ocupada por algumas crianças aqui ao redor. E você vê dentro das casas que a maioria das portas ficam abertas, tem máquinas de costura e tecidos. E a arquitetura que realmente te faz sentir como se você não estivesse mais em São Paulo. E como se você não estivesse mais no ano de 2019, na verdade. É algo bastante engraçado e é um passeio bastante interessante de se fazer para fugir do que você costuma ver em São Paulo. E aí, o que você esperava ver aqui quando você passou por esse corredor? A gente atravessou um beco aqui que, no momento, assim, por mais que esteja de dia, não está necessariamente muito iluminado. E confesso que eu fiquei bem pouco assustado, assim, mas daí, depois que passou, eu vi que é um lugar bem tranquilo, assim, parece... Não sei, realmente parece que é um outro lugar que não São Paulo, assim, porque tem uma arquitetura bem diferente do que a gente costuma ver aqui. Parece muito tranquilo aqui, o pessoal parece bem... ter uma tarde tranquila aqui. Esse é um amigo meu que me acompanhou nessa visita e nós somos, no momento, as únicas pessoas que estamos aqui a propósito de turismo. E apesar de ser um jeito muito, muito fácil de você explorar uma arquitetura que você não vê mais nessa cidade, também é um lugar residencial, então pode acabar sendo um pouco desconfortável se você vier em grandes grupos para fazer esse tipo de turismo. Só que para uma tarde tranquila dessas, num grupo pequeno de amigos, é um lugar bastante interessante de se visitar. Daqui da Vila Michele Anastasi e com participação de Sérgio Jomori, eu sou Juliana Santos. Para acabar em grande estilo, conheça um dos lugares mais chiques da capital. Completando 20 anos em 2019, a Sala São Paulo reúne arquitetura, história e muita música. Ouça mais na reportagem de Gabriela Teixeira. Na tênue divisão entre Luz, Bom Retiro e Campos Elíseos, uma construção chama atenção por sua imponência. Construído na primeira metade do século XX, o prédio tem arquitetura de inspiração europeia e reflete um período da história brasileira marcado pelo ciclo do café e a tentativa de expansão ferroviária. Hoje, o revestimento acústico isola o barulho dos trens da vizinhança para dar lugar a sons mais melódicos. Meu nome é Gabriela Teixeira e eu estou na Sala São Paulo, a primeira sala de concertos do Brasil e a última parada do nosso roteiro cultural. Estamos aqui com o Eduardo Rodrigues, que é responsável pelo Núcleo de Educação Patrimonial da Fundação OSESP, e o Leonardo Arinelli, monitor. Eduardo, me conta um pouco da história da estação, deste local, de como foi a transição para se tornar um espaço cultural.
Bom, o prédio que a gente está, ele foi projetado em 1925, né, para ser uma estação de trem e a sede da Companhia Sorocabana. Então, a Companhia Sorocabana era uma companhia importante de trem, principalmente para transporte de trabalhador e café, né, trabalhadores do café, justamente. Era para ficar pronta em 1931. Acabou ficando pronta só em 38, tá? Ela começou a funcionar antes, em 33. Enfim, ela só ficou completa em 38. E quando ela ficou pronta, ela já não tinha mais tanto sentido como ela tinha antes. O café já não dava mais tanto dinheiro, a economia nacional estava mudando. Logo depois já ia eclodir a Segunda Guerra Mundial, que afetaria mais ainda a economia. A situação começou a ser de prejuízo. E como se deu a integração com a Orquestra Sinfônica do Estado? Bom, a gente teve então, com essa mudança, o prédio ele começou a, como eu disse, ter menos sentido de ser usado. Como o trem perdeu importância no país, as companhias começaram a ter menos dinheiro, o próprio bairro entrou em crise, já não havia mais renda suficiente para manter esse monumento, né, que a gente tem aqui. Portanto, em 97 surgiu um projeto do governador Mário Covas da época e o maestro, diretor artístico da época também da USESP, que era o John Nashny. A intenção do projeto era juntamente construir uma sala de concertos para a orquestra, que existia desde 1954, e dar um uso para isso daqui e transformar isso daqui em patrimônio. Hoje em dia o prédio abriga um monte de coisa. A gente tem a Secretaria de Cultura aqui, o CONDEFAT, a Fundação USESP e a própria CPTM. Mas em relação à Fundação USESP, que é quem toma conta da USESP e da Sala São Paulo, nós temos variados eventos aqui, por exemplo, no setor educacional, concertos didáticos, que são em média para 1.000 crianças de escolas públicas e privadas. Temos as visitas monitoradas, que acontecem todos os dias, e as apresentações de orquestra mais comuns são os ensaios abertos, que é um ensaio normal da USESP, aberto ao público, os concertos matinais, além disso a temporada da USESP, né? Para um ouvinte da Rádio USP que nunca veio aqui e teve o interesse despertado, qual atividade você recomendaria para ser a primeira? Eu recomendo no domingo, aí o ouvinte da Rádio USP tem que ser disposto, hein? Porque o concerto matinal é 11 da manhã, tá? Mas vale a pena, porque geralmente as orquestras que vêm no concerto matinal tocam coisas que a gente tá mais acostumado, assim. Ao menos que você já seja um ouvinte de música de orquestra, né? Música, costuma chamar de música clássica. Mas se você não é, nos concertos matinais, a gente costuma ter repertórios ou de músicas mais conhecidas, ou de até às vezes populares, representadas por orquestras. Ou quando é uma música nem tão conhecida e nem popular, geralmente é algo mais palatável. Ou seja, não é aquele negócio muito maçante e tal, que eles sabem que o público que não está acostumado não tem obrigação de gostar, né? E depois do concerto, o matinal vai das 11 até meio-dia e pouquinho, visita monitorada, 1 da tarde. Então, você assiste o concerto e depois já fica sabendo por que o som é tão bom, certo? E a história do prédio também. Já viu que coisa para fazer nesse bairro é o que não falta, né? Mas será que dá para ver tudo isso num dia só? Bolamos algumas sugestões para você conhecer mais de uma dessas atrações na mesma tacada. Sabe a Casa do Povo, que a Letícia Vieira nos apresentou? Pois é, ela fica bem em frente ao mercado Utugi, que vende produtos coreanos. 1 minuto de caminhada, segundo os meus cálculos. Esse também é o tempo que leva para atravessar a rua do restaurante Acrópolis, aquele que a Giovanna Simonetti visitou, e ir até o 301 da Rua da Graça, na Vila Michele Anastasia. E para conhecer a Sala São Paulo, é só percorrer a Rua José Paulino, atravessar o viaduto e chegar à Rua Mauá. Ainda dá para fazer umas compras no caminho. E com isso, nos despedimos. Este programa contou com a apresentação minha, Juliana Santos, e de Wender Stalles. As reportagens foram produzidas por Gabriela Teixeira, Giovanna Simonetti, Juliana Santos, Letícia Vieira, Maria Carolina Soares, Maria Clara Rossini e Wender Stalles. Muito obrigado pela audiência e tenham um bom dia. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93.